Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Sustentável. A gente fala aqui de coisas que estão acontecendo nesse mundo de sustentabilidade e traz as novidades. Quem sabe você não se inspira? Hoje o programa está de fato inspirador, porque eu converso com Zilmar Souza, gerente de bioeletricidade da Única. Zilmar, seja muito bem-vindo. A Única é a União Nacional dos Produtores de Cana-de-Açúcar, é isso? É essa? Me fala, porque parece da indústria de cana-de-açúcar, né? É essa a sigla? Sim, União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Samantha. E bioenergia. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite para falar exatamente disso. Vamos falar de bioenergia. O mundo carece de energia. A gente viu aí que no começo da guerra da Rússia com a Ucrânia teve uma grande crise de eletricidade na Europa, principalmente a Alemanha, que teve que se aquecer lá naquele inverno a lenha porque não tinha o gás que vinha da Rússia para abastecer a Alemanha. E nós vemos sempre nos encontros do clima, nas COPs, e nós vemos nas discussões a respeito de mudanças climáticas, o tanto que a geração de energia é responsável por essas grandes emissões de gás de efeito estufa. O pessoal está sentindo bastante essas mudanças climáticas, principalmente esse verão que acabou aqui no Brasil, que foi um dos mais quentes da história. E nós temos grandes números de geração de bioenergia e bioeletricidade na Única. Zilmar, conta pra gente. Eu vou começar já indo de cara naquele número que, quando eu li, me surpreendeu. O ano passado, 2023, a geração de energia advinda do bagaço da cana poderia abastecer 4% da eletricidade do país inteiro, é isso? Exatamente, Samantha. Tudo que nós produzimos para a rede de excedentes do setor sucroenergético para o setor elétrico brasileiro foi equivalente a quase 21 mil gigawatt-hora em 2023, o que seria equivalente a atender 4% do consumo nacional brasileiro de energia elétrica em 2023. Se eu pegar apenas esse índice e comparar com as demais fontes de geração, a biomassa da cana sozinha seria a terceira fonte mais representativa em termos de geração centralizada em escala para a rede, perdendo apenas em 2023 para a fonte hídrica, que é a principal fonte geradora no país, e em segundo lugar seria a eólica. Nós estaríamos à frente da própria fonte solar. Quando eu falo fonte solar, não estou falando essa produzida nos telhados, mas em usinas que produzem em escala geração solar para a rede, à frente de carvão, à frente de gás, seríamos a terceira fonte, somente com bagaço e a palha, e somente o excedente também. Eu não estou nem comentando, Samantha, o que nós produzimos, esse é um critério muito importante em termos de sustentabilidade, o que nós produzimos para o alto consumo. Porque durante toda a safra, as usinas são autossuficientes na geração de energia elétrica e térmica para a produção do açúcar e do etanol, Samantha. Que loucura! Olha que orgulho, né? A gente acaba nem pensando nisso como fonte quando fala. Acho que a maioria das pessoas, quando a gente pergunta fonte de geração de energia elétrica, claro que lembra da hidrelétrica, porque é a nossa principal fonte, a mais conhecida, mas depois eu acho até que falaria solar primeiro, antes da eólica, e tá errado. E não falaria uma fonte de biomassa, né, de bagaço de cana, como uma terceira fonte. Excelente notícia e mais sustentável ainda, né? Porque quando a gente fala em cana, eu sempre uso a cana de exemplo como uma economia circular do agro, falando que a gente planta, ela capta carbono, ela faz ainda um biocombustível, um alimento, né, que é o açúcar, e ainda esse bagaço que seria um resíduo, ela gera eletricidade. Eu tenho uma curiosidade, Zilmar, porque não se usava, né? Quando a gente fala de resíduo, quando a gente lembrava de usina de cana-de-açúcar, eu lembro daqueles montes de bagaço que eram resíduo de fato. Quando que começou a se pensar? Faz tempo que a gente usa isso para geração de energia? Sempre, historicamente, o setor usa, queima o bagaço nas caldeiras. Na caldeira, você aquece a água vira vapor. Esse vapor em alta pressão movimenta um turbogerador que gera energia elétrica que atendia as usinas, né? E também a demanda térmica para o autoconsumo, como eu mencionei. Então, essa
função do bagaço sempre ocorreu, né? O que aconteceu, Samantha, que foi que a partir de 1987 nós começamos a produzir energia elétrica excedente, acima do nosso alto consumo do que era necessário para produzir açúcar e etanol. E isso foi encaminhado para a rede, para o sistema elétrico nacional. Foi uma iniciativa pioneira de algumas usinas na região de Ribeirão Preto, entregando energia excedente para a concessionária local, que no caso é a CPFL, foi e ainda hoje é, né, a CPFL Energia. Então, desde já historicamente, a gente usa o bagaço, transformando o que poderia ser lido como um passivo ambiental num ativo, na verdade. E desde 1987, com investimento em tecnologia, produtividade, com o mesmo bagaço, a gente faz o autoatendimento, né, um requisito muito importante em termos de sustentabilidade, como mencionei, mas também com investimento em tecnologia, com o mesmo bagaço, nós estamos produzindo excedentes nessa escala que eu acabei de mencionar, respondendo por 4% do consumo nacional em 2023, ou o equivalente a atender 11 milhões de residências no Brasil ano passado. Olha que loucura, não, super significativo. Agora, junto com uma solução sempre vem a questão de disputa pelo poder, pelo recurso econômico. A gente sabe que a cana ela é plantada nos contratos de parceria com os produtores, ela é plantada pela usina, colhida pela usina, usada pela usina. O produtor não reclama esse bagaço às vezes, porque ele pode fazer uma cogeração também, né? É importante que ele acaba trazendo, né, um benefício significativo para o agronegócio, né? Então, quando a gente fala que representa 4% de um país continental em termos de energia, é algo muito significativo e que somente faz a gente perceber a importância que tem toda a cadeia produtiva, o agronegócio em si, desde o produtor da cana, obviamente, desde a indústria que está atrás disso, produzindo caldeiras, turbogeradores, um ponto importante que é uma produção de bens capital totalmente nacional, né? Não é dependente. E urbana. Nacional e urbana, né? A gente fala o agronegócio vai de um lado ao outro, é isso. É nacional, que é um orgulho do Brasil. Inclusive as máquinas que colhem, a gente viu nascer aí na região de Ribeirão Preto como faria a colheita mecanizada da cana com as máquinas sendo inventadas aí mesmo, né? Sim, é incrível, a gente tem que valorizar isto, no sentido de que o bagaço que você mencionou é um combustível que não é linkado a uma rede, a uma cesta de petróleo, uma variação cambial que impactaria o consumidor de energia elétrica na ponta final. É um combustível nacional que seria lido como um resíduo, mas é um recurso natural e que independe de variação cambial, como é o gás natural, por conta do petróleo, ou desvalorização, ou do preço do petróleo, algo que nos honra muito em termos do agronegócio, essa representatividade, desde o produtor, o fabricante da caldeira, até a usina na ponta, beneficiando o nosso consumidor final em termos não só da modicidade tarifária, obviamente, mas pela renovabilidade dessa geração. Samantha, só para citar um dado, essa geração de quase 21 mil gigawatt-hora para a rede excedente pelo setor sucroenergético significou evitar a emissão de mais de 4 milhões de toneladas de CO2 somente com o bagaço e a palha indo para a geração de energia elétrica. Para ter a mesma poupança em termos de emissões, eu teria que plantar 30 milhões de árvores e deixá-las por 20 anos para cumprir o mesmo papel. Então, como você bem disse, é algo que nos orgulha bastante, Samantha. Não, Zimar, repete esse número para mim, de emissão evitada evitada só por não usar uma outra fonte de energia, certo? Nem estou na conta que eu coloco, nunca menciono o alto consumo. Era isso que eu ia falar, ainda a gente pode incrementar, mas vamos lá, vamos fazer essa conta de novo. O alto consumo responde por 40% de toda a nossa produção e 60% vão para a rede. Estou falando só do que acaba indo para a rede, esses 60% que a gente produz. Nós geramos quase 21 mil gigawatt-hora excedente para a rede.
Isso seria equivalente, Samantha, a evitar 4,3 milhões de toneladas de CO2 no ano de 2023. Para ter a mesma economia, eu teria que plantar por 20 anos 30 milhões de árvores nativas. Cara, que loucura! Me dá vontade de fazer um cartaz e em todas as línguas, inclusive, para a gente falar, olha o tanto que a gente faz de sustentabilidade no nosso processo. Né? Não só, e a gente está fabricando um biocombustível ainda, ou um alimento ou um biocombustível. Então, num processo em que você está gerando um bem com alto valor moral hoje, né? A crise de alimento e a crise de energia limpa para transporte, que é o caso do etanol, fazendo 4 milhões de toneladas de gases evitados. Então, é muito significativo. Ô Zilmar, eu vou deixar para depois do intervalo uma perguntinha já no ar para você. Como é que é feita essa conta? Agora vamos falar de dinheiro, né? De recurso mesmo. Economia de energia para essa indústria. Como é que é feita essa relação com o próprio concessionário de energia? Se ele paga ou se vocês usam a rede, isso é uma troca? Enfim, eu queria saber um pouco mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, por favor, ok? Até já! Estamos de volta no Ação Sustentável, conversando com Zilmar Souza, gerente de bioeletricidade da Única. E nós estamos falando a respeito de um assunto que muito interessa: energia renovável, bioeletricidade e aquele número mágico que eu me assustei, gente, 4% do consumo nacional. 11 milhões de pessoas, segundo o Zilmar aqui, é isso, né, Zilmar? 11 milhões de pessoas poderiam ser abastecidas com o excedente gerado pelas usinas, porque ainda elas se abastecem completamente dessa eletricidade gerada do bagaço da cana. Vamos lá, a pergunta que eu deixei no ar um pouquinho antes da gente sair foi referente à parte econômica. Nós estamos falando de eletricidade, nós estamos falando de pagar conta de luz, né? O pessoal sabe bem o que é isso. Muitas vezes é salgada essa conta, principalmente para o setor produtivo. Como que funciona essa economia? Vocês têm esses números? Porque além da parte de evitar 4 milhões de toneladas de emissão de gás de efeito estufa, como que é feita a gente faz isso economizando ainda? O restante do mundo tem que pagar para fazer a parte da sustentabilidade. A gente consegue quanto de economia nisso? A nossa oferta, o ano passado, quase 21 mil gigawatt-hora, desse total, Samantha, um pouco mais de 60%, costuma ir para o mercado livre de energia, e os 40% vão para o mercado regulado. O mercado regulado é justamente onde as distribuidoras, como a CPFL, Copel, CEMIG, compram energia para atender o mercado chamado cativo, das pequenas residências, pequenos comércios, pequenas indústrias. Então, aí você tem uma noção da importância que a gente acaba representando, porque a nossa geração, como o sistema é interligado, não dá para carimbar o elétron. Ou seja, na minha residência está chegando biomassa da cana, não dá para saber, né? Porque o sistema está todo interligado. Mas, em termos, né, quantitativos, 4% de todo o consumo nacional foram devidos à biomassa da cana. E é óbvio que essa oferta tem uma qualidade muito importante, Samantha, que se você pegar a nossa geração, você sabe melhor até do que eu, a gente respeita ou é concentrada na safra canavieira, que aqui na região Centro-Sul vai de abril até novembro. Em 2023, desses 21 mil gigawatt-horas gerados, 92% foram de abril a novembro. E é justamente o período seco e crítico do setor elétrico, que é quando as chuvas são arrefecidas, né? Você tem que usar o pulmão, né, os reservatórios das hidrelétricas para poder atender o consumo, que não para, vai o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Então, é muito importante qualificar essa geração da biomassa. Não é só 4%, em termos, né, quantitativos são, mas em termos de qualidade, mais de 90% são justamente ofertados no período seco e crítico do setor elétrico. Isso garante não só uma economia em termos financeiros, porque é justamente nesse período que eu tenho que
para atender o consumo, que não para, tenho que despachar térmicas caras e poluentes. Não, e aí tem as bandeirinhas, né? Você vai mudando a bandeirinha da conta de luz. A gente sabe que no período de estiagem não tem água para abastecer as hidrelétricas, vai mudando para amarelo, vai mudando para vermelho, aquilo que a gente não quer. Quanto a gente não sabe, mas está sendo evitado de mudar o preço da tarifa por conta de ter essa oferta muito significativa, né? Exatamente. O ano passado até foi um ano produtivo em termos de chuva nos reservatórios, mas a nossa estimativa é que essa geração da biomassa, hoje estamos com um pouco mais de 60% da capacidade dos reservatórios nas hidrelétricas. Mas desse total, em torno de 14 pontos percentuais, por conta da geração da biomassa no ano passado, são atribuídos justamente ao setor sucroenergético. Então, você imagina esse setor ter poupado equivalente a 14% em pontos percentuais, na verdade, da capacidade de armazenamento das hidrelétricas na forma de água. Então, não, é sensacional. É uma coisa assim... É estratégico, né? É estratégico. Quando a gente pensa no país e na demanda que vem, e aqui eu vou emendar um pouquinho com o que eu quero dizer. Foi aprovado recentemente a Lei Combustível do Futuro. O Brasil tem um programa de incentivar o uso de biocombustíveis, inclusive para aviação. E se a gente for olhar o tanto que os aviões precisam de combustível para a gente poder fornecer isso de combustível renovável, de biocombustíveis, a gente vai aumentar muito a produção de biocombustíveis, e aí a gente fala das oleaginosas, né, da soja, da mamona, da canola, etc., e também de etanol, lógico, por conta de todo o uso do etanol. E isso tende também a ter esse efeito consequente de crescimento dessa participação. Como é que está esse prognóstico para vocês? Vocês estudaram esse quadro aí de como que isso vai aumentar? Olha, o que é importante mencionar é que está no conceito, já está instalado no conceito do setor sucroenergético, que uma nova usina já nasce com autossuficiência em termos de demanda térmica e elétrica. E, além disso, com o avanço da tecnologia, com o mesmo bagaço e palha, cada vez mais a gente gera excedentes, Samantha. Então, essa sua observação é muito boa, porque o prognóstico, a perspectiva de que se aumentar a demanda de etanol, obviamente vai aumentar a demanda por biomassa, por geração térmica e elétrica, e essa geração térmica que virá e elétrica virá para atender não somente o alto consumo, como também aumentará a geração de excedentes para a rede. Então, é uma perspectiva muito boa do ponto de vista energético, e é um conceito de biorefinaria, porque você aumenta a demanda de SAF, de etanol de segunda geração, mas vem por trás energia elétrica excedente para a rede, vem o biogás, que é um outro ponto importante, vem o biometano. Então, esse conceito de biorefinaria acaba dando uma perspectiva muito boa do ponto de vista da sustentabilidade energética, não só para o setor sucroenergético, mas uma palavra muito boa que você falou em termos de estratégia para a nossa economia nacional. Eu percebo que a tendência, né, todos os locais que a gente visita que são para discutir a questão de mudança climática, falam na questão energética, não só de eletricidade, mas também de transporte. E a gente fala de etanol, os caras estão falando de carro elétrico, e a gente diz, beleza, teu carro elétrico não emite enquanto anda, mas depois quando ele para colocar na tomada, ele está lá na usina a carvão, ou então no petróleo, enfim. Quando eu, por exemplo, eu preciso fazer essa propaganda, eu tenho um carro híbrido, que o etanol que eu abasteço ajuda a carregar minha bateria e eu não tenho emissões. Como é que está essa perspectiva, Zilmar? Porque quando a gente fala de bioeletricidade, o que você trouxe muito bem é uma questão que é um ciclo virtuoso, ele vai aumentando a demanda de biomassa e ele vai aumentando a oferta de bioeletricidade e esse incremento, ele está no planejamento de crescimento. A gente está falando com a Única. Existe um planejamento para atender tudo isso, essa demanda que o mundo precisa? Falando do ponto de vista de energia elétrica, a gente cada vez mais está investindo em geração de energia elétrica. Só para ter uma noção, está nesse boletim que você mencionou, que nós fizemos,
o ano de 2024, a perspectiva é de termos um recorde em termos de megawatt novos instalados no setor sucroenergético. Nós devemos instalar mais de 1.000 megawatts, o melhor índice desde 2013. Nós hoje estamos com um pouco mais de 12.000 megawatts instalados. Em 2024, a perspectiva, de acordo com a única, com base em dados da ANEEL, é que a gente acrescente somente nesse ano um pouco mais, 1.100 megawatts novas turbinas, caldeiras. Tudo isso, Samantha, para atender já essa perspectiva, esse bom momento que o setor pode vivenciar no futuro. Porque para ter etanol de segunda geração, para ter SAF, para ter hidrogênio, você vai precisar atender a demanda própria das usinas, a demanda térmica e elétrica. E isso vem com novas turbinas e novos geradores. E, obviamente, esse é um dado que eu estou passando para você em primeira mão, está no nosso boletim, informando que 2024 a perspectiva de recorde em termos de aumentar a capacidade instalada para a geração de energia elétrica no setor sucroenergético. Porque todo mundo está vendo que é uma receita que deu certo, né, Zilmar? Quando a gente percebe, inclusive os próprios proprietários das usinas, ou até essa parceria entre os setores produtores e olham para isso como uma receita de sucesso, por que não aumentar essa capacidade instalada aí para a gente bater cada vez mais recordes no Brasil? Eu morro de orgulho. Acho que é um setor que passou por muita coisa. Eu me lembro de um momento de fechamento de várias usinas, porque eram políticas governamentais diferentes que primeiro incentivaram, depois esqueceram, e a gente teve que passar por bastante coisa, mas eu acho que hoje é um setor muito robusto do ponto de vista social, político, e não estou falando político de governo, estou falando político institucional mesmo, que independente de governos, tem uma participação de Estado em garantir que o Brasil seja um fornecedor de bioenergia, seja para eletricidade, seja para transporte, enfim. E agora aqui, enfim, a gente olhando com essa boa perspectiva de termos aí uma capacidade instalada ousada, eu diria, tem alguma coisa que pode atrapalhar isso? Porque a gente está falando também de uma dependência política e precisa de uma política de incentivo? A questão da reforma tributária pode interferir? Ótima pergunta. Esse dado que eu passei, 1.100 megawatts, praticamente deve acontecer porque já está em andamento lá junto à ANEEL, que é o nosso órgão regulador. Mas quando você olha para frente, 2025, 2026, você não tem a mesma performance. Óbvio que vai depender das condições futuras, mas esse dado que eu passei deve acontecer. Mas é importante, Samantha, uma excelente observação sua, você falou política de Estado, né? É importante a gente ter uma política de Estado para a bioenergia como um todo. Esse número que eu passei não fique restrito a 2024, porque pode ser que em 2025 a perspectiva mude e caia de 1.100 megawatts novos para 600, para 500. Esse stop and go não é adequado para uma indústria de bens capital, como é o setor sucroenergético, principalmente o lado que investe em turbinas, caldeiras, que são intensivos em bens de capital. Então, é muito importante essa palavra que você usou, política de Estado, e nessa linha é muito importante, e aí falando do meu lado, da energia elétrica, ter uma política de Estado de longo prazo para a bioeletricidade, em que se reconheça os atributos dessa fonte de geração. Tudo que a gente discutiu nesse momento, a questão das emissões, reconhecer esse atributo ambiental, a questão de ser uma geração não intermitente, a gente não como a nossa co-irmã eólica ou solar. A nossa começa em abril, vai até novembro direto, é uma geração não intermitente, o que dá muita segurança para o sistema, é um outro atributo que tem que ser avaliado e entrar nessa política de Estado, ser complementar à fonte hídrica. Acabei de falar que poupamos 14 pontos percentuais de todos os reservatórios no sudeste e centro-oeste do país. Isso também tem que ser valorizado. Questão do combustível ser nacional, questão de ser uma geração descentralizada, próxima ao centro da carga, porque 90% da moagem
se encontram na região Centro-Sul, que é onde está o consumo de energia elétrica. Então, a gente evita perdas em transmissão e distribuição e posterga investimento em transmissão. Não preciso trazer da região norte para atender Ribeirão Preto. A geração já está aqui do lado. Tudo isso tem que estar abarcado numa política de Estado. E eu tenho esperança que iniciativas como essa que você falou hoje, do nosso Congresso, possa também olhar com um pouco mais de cuidado para a bioeletricidade de forma específica no futuro, sabe? Fica aqui nosso recado. Daqui a pouco a gente manda para os tomadores de decisão isso para a gente induzir. Porque a gente não quer só mostrar, a gente quer também transformar. Zilmar, muito obrigada. Excelente entrevista, uma conversa de fato animadora, né, para o que a gente vê de necessidade aí no mundo. Nós aqui do Ação Sustentável ficamos à disposição para quando essa meta aí for batida, a gente trazer de novo a notícia por aqui. Obrigada. Eu que agradeço, Samantha. Obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, semana que vem tem mais. Tchau!